Olá, a Causa Operária TV já possui o recurso de membros do nosso canal. O que é isso? Nada mais é do que um recurso para você assinar o nosso canal e ser um contribuinte mensal. Com apenas R$ 8,00 você nos ajuda a fortalecer esse canal revolucionário, independente e socialista que já ruma aí para os 100 mil inscritos. Você agora, além de ser inscrito, além de nos ajudar a divulgar o canal e de contribuir de todas as formas, você pode ser um membro e, além de contribuir, participar também de transmissões exclusivas que a gente vai liberar apenas para os membros e ainda você vai poder também participar de um sorteio para vir aqui nos nossos estúdios, participar dos debates de alguns dos nossos programas que você conhece bem, nossos programas semanais e diários. Portanto, não perca tempo, seja um membro do nosso canal, contribua com a Causa Operária TV e nos ajude a fortalecer essa imprensa, nessa TV operária e revolucionária e também nos ajude a aumentar a nossa programação para uma TV 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu espero você como um membro da Causa Operária TV. Muito obrigado e contribua conosco. Olá, a Causa Operária TV já possui o recurso de membros do nosso canal. O que é isso? Nada mais é do que um recurso para você assinar o nosso canal e ser um contribuinte mensal. Com apenas R$ 8,00 você nos ajuda a fortalecer esse canal revolucionário, independente e socialista que já ruma aí para os 100 mil inscritos. Você agora, além de ser inscrito, além de nos ajudar a divulgar o canal e de contribuir de todas as formas, você pode ser um membro e, além de contribuir, participar também de transmissões exclusivas que a gente vai liberar apenas para os membros e ainda você vai poder também participar de um sorteio para vir aqui nos nossos estúdios, participar dos debates de alguns dos nossos programas que você conhece bem, nossos programas semanais e diários. Portanto, não perca tempo, seja um membro do nosso canal, contribua com a Causa Operária TV e nos ajude a fortalecer essa imprensa, nessa TV operária e revolucionária e também nos ajude a aumentar a nossa programação para uma TV 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu espero você como um membro da Causa Operária TV. Muito obrigado e contribua conosco. Olá, a Causa Operária TV já possui o recurso de membros do nosso canal. O que é isso? Nada mais é do que um recurso para você assinar o nosso canal e ser um contribuinte mensal. Com apenas R$ 8,00 você nos ajuda a fortalecer esse canal revolucionário, independente e socialista que já ruma aí para os 100 mil inscritos. Você agora, além de ser inscrito, além de nos ajudar a divulgar o canal e de contribuir de todas as formas, você pode ser um membro e, além de contribuir, participar também de transmissões exclusivas que a gente vai liberar apenas para os membros e ainda você vai poder também participar de um sorteio para vir aqui nos nossos estúdios, participar dos debates de alguns dos nossos programas que você conhece bem, nossos programas semanais e diários. Portanto, não perca tempo, seja um membro do nosso canal, contribua com a Causa Operária TV e nos ajude a fortalecer essa imprensa, nessa TV operária e revolucionária e também nos ajude a aumentar a nossa programação para uma TV 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu espero você como um membro da Causa Operária TV. Muito obrigado e contribua conosco.
Olá, companheiros, muito bom dia. Começando aqui mais uma análise política da semana aqui na Causa Operária TV. Hoje eu queria lembrar você para se inscrever no canal, compartilhar com a gente esse vídeo, compartilhar o nosso canal nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Nos ajude a aumentar o nosso número de visualizações aqui da Causa Operária TV e também do nosso programa Análise Política da Semana. Eu queria mostrar para vocês alguns produtos da loja do PCO. Tá aqui o chaveiro de couro aqui do Lenin. Tem chaveiros também. Esse daqui que é um chaveiro abridor de garrafa. Esse daqui é do João Cândido. Aqui está. E bottoms e ímãs de geladeira também, aqui do Fora Witzel, Rosa Luxemburgo, né? O apoio aqui de dedo para o celular, aqui do PCO, né? Essa caneca com canudo aqui do Lenin. São vários produtos da loja do PCO que você encontra em lojadopco.com pela internet, ou também você pode, aí, logicamente que a gente está aí nessa situação de pandemia, mas em geral você pode encontrar também nas sedes do PCO todos esses produtos, também nas barraquinhas do PCO, nos mutirões que a gente organiza em várias cidades do país, você pode adquirir. E, por enquanto, entre em lojadopco.com e adquira esses produtos. Temos também aqui vários livros, né? Esse daqui é uma edição da Biblioteca Mini, Sindicatos na Época da Decadência, do Trotsky. São vários temas do marxismo que você pode encontrar aí na loja do PCO.com. Esse daqui é a Biblioteca Mini, que são os temas de maneira fácil, rápida e barata, né, para as pessoas terem acesso aí a temas básicos e fundamentais do marxismo. Bom, eu queria também mostrar o Jornal Causa Operária, edição 1108. Aqui está, jornal semanal que existe desde 1979. Né? O jornal dessa semana trazendo aí a manchete: organizar a mobilização pelo Fora Bolsonaro, com a entrevista, a série de entrevistas do companheiro Rui, aqui está, sobre a história dos 40 anos do PCO, para você colecionar aí todas essas entrevistas, e também o nosso caderno de cultura, o segundo caderno de cultura, história e teoria, né? Essa semana com a continuação aqui do especial dos 150 anos do Lenin, também uma matéria histórica sobre as origens internacionais, as origens do Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores, do 1º de maio, e outros temas aí de análises internacionais, né? Matérias de movimento operário, movimento estudantil, cultura. Você encontra tudo isso no jornal Causa Operária, que você pode adquirir aí com os militantes do PCO. Bom, eu vou passar a palavra para o companheiro Rui, a gente vai começar essa análise. Eu queria fazer o último convite, né, os dois últimos convites para vocês. Amanhã estaremos novamente nos mutirões em vários bairros do país, organizando a população para combater a crise. Então, entre em contato conosco para participar com a gente e também para organizar os mutirões na sua cidade, no seu bairro. E por último, nós estamos organizando, nós do PCO, debates abertos em vários municípios do país também. Entre em contato com a gente, né? Amanhã serão feitos aí por videoconferência dezenas e dezenas de debates. Então entre em contato, nós vamos deixar o telefone para você se informar sobre o horário, né, e o palestrante da sua cidade, do seu município. Então são esses dois convites que ficam aí. Eu vou passar a palavra para o companheiro Rui para a gente iniciar mais essa análise política da semana. Bom dia, Rui. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos. Bom, nós temos aqui um conjunto de questões novas, né, da semana, mas nós consideramos também que é importante fazer uma espécie de balanço da situação de conjunto, né, da última etapa, diante das mudanças que aconteceram e tudo mais. Nós vamos estar realizando amanhã em todo o país debates via internet, apresentando a política do PCO, as caracterizações do partido sobre a atual etapa da luta política, né? E então, nesse sentido, vamos procurar fazer uma
um balanço geral que sirva como orientação para esses debates, né? Bom, um dos temas importantes que é necessário avaliar é justamente o problema da crise do governo Bolsonaro, né? A situação ela sofreu uma mudança muito grande no último período, com a adesão de vários setores da esquerda, que até antes da política de isolamento social do coronavírus, negavam a necessidade ou a oportunidade de levar adiante uma luta pelo fora Bolsonaro. O argumento era de que o povo não estava preparado, não havia condições, etc. e tal. A grande mudança, né, que levou a esse novo posicionamento da esquerda foi, evidentemente, o conflito, né, pontual do Bolsonaro com os governadores, todos eles governadores de direita, praticamente quase todos, na realidade, de extrema-direita, em torno do problema do coronavírus, né? O governo Bolsonaro adotou uma posição extremista de defesa do capital, né? Que é uma das posições que foram adotadas internacionalmente diante da crise do coronavírus, que consiste no seguinte: não fazer nenhum isolamento social, né? Também os governadores não fazem mais nada, nós vamos falar um pouco disso, né? Retornar ao trabalho, abrir o comércio, o que significa, né, que o próprio Bolsonaro reconhece isso, outros setores reconhecem isso, que a infecção de pessoas escalaria e as pessoas, segundo esse setor de extrema-direita, se imunizariam naturalmente. Uma parte da população iria morrer, logicamente, mas o Bolsonaro e os capitalistas que defendem essa posição, que não são poucos capitalistas, é uma maioria da classe capitalista, consideram que o sacrifício de vidas é uma coisa menor diante da salvação do capitalismo, né? Aqui é importante a gente destacar qual é o fundo do problema, né? Para que a gente não caia em ilusões que estão sendo disseminadas principalmente pela esquerda. Não há uma divergência de princípios entre o Bolsonaro e os governadores, né? O que há é uma diferença, digamos assim, na posição política que cada um ocupa. Os governadores, eles temem, né, que se houver uma abertura total, isso poderia comprometer um setor da classe média, porque o povo está desamparado nessa política, né? É hipocrisia dizer que o isolamento social está protegendo o povo, porque isso aí não está acontecendo, de fato, né? É uma falsificação da realidade. Os governadores percebem que, se eles não tomarem uma providência imediata para conter o vírus, pelo menos no âmbito da classe média, pode haver um desmoronamento total dos seus governos diante do crescimento da pandemia entre as camadas mais altas da população, né? Esse é a base, a divergência fundamental. Os governadores também são favoráveis à abertura da economia. Isso é uma tendência mundial, não é um problema do Brasil. Em vários países, Alemanha, França, essa abertura já está em marcha, tá? Sendo que a pandemia de forma nenhuma está controlada nesses países. Logicamente que isso daqui é todo um jogo, né,
dos governos com a população, com a vida da população, para tentar abrir a economia no marco de um número mais reduzido da propagação da infecção do coronavírus. O motivo pelo qual isso está acontecendo é muito claro. Não se trata de nenhuma política esotérica do Bolsonaro, né? Se trata da política geral da burguesia. A burguesia sabe, né, que se mantiver a situação atual com o isolamento social, a economia capitalista, o capitalismo enquanto regime produtivo, vai entrar em colapso, né? Por isso, todo o esforço é feito no sentido de abrir a economia. Em alguns lugares, isso é feito de maneira mais controlada, em outros lugares, é feito de maneira mais desorganizada. Bolsonaro propõe que a coisa seja feita de maneira desorganizada, sem restrições, sem nenhum tipo de medida, né, para conter, mesmo que parcialmente, a expansão do coronavírus. A Organização Mundial de Saúde, essa semana, publicou uma orientação onde ela dizia que a abertura da economia deveria se dar de forma organizada. Por que eles estão propondo agora a abertura da economia? Porque é uma exigência dos capitalistas. No Brasil, nós ouvimos muitas vezes pessoas falarem assim, não, precisa seguir a orientação da OMS, né? É uma orientação científica, precisamos seguir a ciência, etc. e tal. Na realidade, tudo é política, né? As orientações da OMS são orientações políticas. Eles lançaram uma política para conter, minimizar, né? Retardar, digamos assim, a evolução da pandemia, que foi o isolamento social. Lançaram outras políticas nos países que tiveram condições ou tiveram vontade política de fazer isso daí, como testes, etc. Mas também eles seguem a orientação dos capitalistas. No atual estágio da pandemia, né, falar em abertura da economia, logicamente que é jogar a população aos leões. Então, nesse sentido, nós temos aí a crise, que é uma crise, em grande medida, sobre aspectos relativamente secundários. Mais cedo ou mais tarde, né, independentemente da situação de saúde pública, os governadores vão acabar abrindo a economia, como já está acontecendo em vários estados do país, né? E a pandemia no Brasil é muito evidente, ela está engatinhando ainda, né? Apesar do desastre já provocado. Então, esse é o fundamento. É isso que levou a esquerda a se animar com a questão do impeachment. Quer dizer, o Bolsonaro contrariou aí um amplo setor de classe média, que é o setor que aderiu ao isolamento social de uma maneira bastante intensa, porque o isolamento social corresponde às suas condições de vida, às suas condições sociais. Esse setor de classe média também não, na sua esmagadora maioria, não se preocupa com a sorte da maioria da população. E os governadores estão, logicamente, fazendo política e procurando diminuir a base social do Bolsonaro, jogando com esse sentimento da classe média. Enquanto que o Bolsonaro, né, despreocupado com o que esse setor está pensando, leva adiante uma política que corresponde aos interesses dos capitalistas e é uma política de características ideológicas, né? No sentido de ignorar completamente a situação do vírus, né? Isso daí levou, essa semana, à saída do segundo ministro da Saúde, do Bolsonaro, Nelson Teich, o que mostra que
a pressão de vários setores da burguesia sobre a questão da saúde é muito intensa. E o Bolsonaro reage a essa pressão. O ministro da Saúde saiu porque ele percebeu que ele vai ter que arcar, né, pessoalmente, com uma política que é uma política que se opõe, que pode ser facilmente contestada, pode levar, inclusive, a uma completa destruição da sua própria carreira como médico, né? Para o Bolsonaro é uma coisa, que o Bolsonaro é um elemento de extrema-direita, não tem apego a essa respeitabilidade da burguesia, né, que é uma característica marcante da extrema-direita, mas para o ministro a coisa não se dá nesse sentido. Um segundo acontecimento da semana é que há toda uma discussão sobre o vídeo que o Mourão entregou à Justiça, que na próxima semana vai ser assistido pelo Celso de Mello, que deverá liberar o vídeo. Há muita especulação na imprensa e alguns setores da imprensa capitalista falaram que se o vídeo mostrar que o Bolsonaro efetivamente interferiu por motivos pessoais na Polícia Federal, isso aí é causa para o impeachment, etc. e tal. Tudo isso joga lenha na fogueira, né, da política da esquerda que decidiu aderir ao impeachment. Na contracorrente desses acontecimentos, nós tivemos aí o discurso do Mourão, a matéria escrita pelo Mourão, que foi publicada na página de opinião do jornal O Estado de São Paulo, alguns dias atrás, né, e que é uma matéria muito significativa. O discurso do Mourão, primeiramente, ela é significativa porque, se houver um impeachment, o presidente será o Mourão, né? Então, é importante saber o que o Mourão pensa da atual situação. O Bolsonaro será trocado pelo que exatamente? Em segundo lugar, porque dá a medida da opinião de setores que são um pouco mais amplos do que o bolsonarismo, digamos assim, efetivo, real, né? Que são setores de base das Forças Armadas, setores do aparato repressivo, etc. e tal. O discurso do Mourão é um discurso, digamos assim, onde aparece uma mão de ferro recoberta com uma luva de pelica, né? Ele fala de uma maneira muito educada, procura dar um ar assim erudito, fala dos debates, né, nos Estados Unidos sobre a questão do Estado norte-americano no começo da República, o debate dos federalistas, né? Cita aí alguns federalistas, alguém deve ter colocado esse problema para ele, e ele cita tudo isso daí para dizer que, na realidade, os governadores estaduais estão procurando desagregar o Estado Nacional, né? A gente deve se deter um minutinho nessa colocação do Mourão, porque ela é uma colocação muito significativa. Os militares, em todo esse período de crise, onde eles apoiaram o golpe de 2016, depois deram sustentação ao governo Temer, e finalmente deram sustentação à fraude eleitoral que levou o Bolsonaro ao poder, eles colocaram de uma maneira inequívoca, de uma maneira extremamente clara, que se houvesse uma ameaça, né, de caos institucional, de uma ameaça ao país, etc. e tal, eles interviriam. Bom, a rebelião dos governadores contra o poder central coloca o problema da intervenção militar, né? Nesse sentido, eu acho que nós devemos interpretar a declaração do vice-presidente da República, o general Mourão, como sendo uma ameaça velada de golpe de Estado, né, de autogolpe, de intervenção das Forças Armadas contra as instituições, no caso delas
continuarem a exercer uma força contra o atual presidente da República. Isso aí poderia se dar, não é uma coisa a ser descartada, através da intervenção militar nos estados, né? Até agora, o governo Bolsonaro tem falado que os governadores estão exorbitando a sua competência legal, né? Mas não chegou a agir contra nenhum governador. Mas a matéria do general Mourão dá a entender de que eles poderiam fazer isso daí. E ele pede, né, um apaziguamento de todos os setores, da imprensa, que, segundo ele, deveria discutir de uma forma imparcial as posições do governo, dos governadores, etc. e tal. Ele pede tudo isso, né? Parece um pacifista, parece o Gandhi, pedindo a paz universal, mas, na realidade, o que nós temos é um general fazendo, de fato, uma ameaça velada a todo mundo. O que mostra que a crise ela tende, né, nesse momento aqui, ela tende a escalar, né? E a matéria do Mourão é uma advertência no sentido de que os demais setores da burguesia, no afã de queimar aí a imagem do Bolsonaro, da disputa eleitoral, não vão a excessos, não se conduzam aí a excessos do ponto de vista das Forças Armadas, né? Bom, é esse quadro que coloca o problema, é que esse quadro que dá ensejo à política atual da esquerda institucional. Ontem, se não me engano, o PT entrou com um pedido de impeachment, né, do Bolsonaro. Depois de muita tergiversação, de muita tentativa de evitar essa questão espinhosa do período anterior, falando que o povo não estava preparado, etc. e tal, entram com o pedido de impeachment agora. Evidentemente que, embora a gente vá destacar aqui as profundas limitações dessa política, não há dúvida de que, de um ponto de vista geral, esse pedido de impeachment, a adesão do PT, né, ao fora Bolsonaro, mesmo que seja através de um pedido de impeachment, é um fato positivo na situação política, né? No entanto, é um fato positivo que se vê obscurecido por uma série de circunstâncias que é preciso estabelecer com a máxima clareza. Em primeiro lugar, o fato de que o pedido de impeachment está apoiado na expectativa de que um setor da burguesia esteja disposto a substituir o Bolsonaro. Quer dizer, a expectativa do PT não está fundada na mobilização popular, nem mesmo, né, na mobilização de setores de classe média que, nesse momento, estão na defesa do isolamento social contra o Bolsonaro, sem perceber que os setores que defendem o isolamento social, como os governadores, também são favoráveis a suspender esse isolamento social e que, no final das contas, a esmagadora maioria dos setores políticos não vai defender a manutenção do isolamento social. A política do PT é apoiada, portanto, na mobilização da burguesia. Isso é um problema muito grave, porque significa, né, que o controle político da operação do impeachment, se efetivamente ocorrer o impeachment do Bolsonaro, isso não está absolutamente claro que vai acontecer, né? Pode acontecer, mas não está claro que vai acontecer. Todo esse processo seria controlado pelos setores da burguesia. Quer dizer, ao invés da esquerda capitanear uma mobilização contra o governo Bolsonaro, a esquerda vai servir como base de apoio para que a burguesia reorganize o regime político diante de uma crise. Se a crise for tão profunda como eles procuram apresentar, né, então
eles estão favorecendo uma saída de tipo contra-revolucionário a uma crise do governo e do regime. E não uma saída progressista, não uma saída democrática, mas uma saída antidemocrática, porque a saída controlada pelos setores da burguesia é uma saída antidemocrática. Será, inevitavelmente, uma saída antidemocrática. Aqui é preciso esclarecer essa ideia central, né? Você, diante de uma crise, você pode ter vários desfechos. Você pode ter um desfecho da crise que seja progressista, democrático e revolucionário. E você pode ter um desfecho da crise que seja um desfecho reacionário, contra-revolucionário e antidemocrático. Se o processo, né, for conduzido pela burguesia, pelos partidos do Centrão, pelo PSDB, etc. e tal, o desfecho da crise vai ser um desfecho antidemocrático. Como foi, numa grande medida, o que aconteceu com o governo Collor, né? Com a diferença de que o Collor foi derrubado num momento em que havia uma grande efervescência política, né? Com várias manifestações que ameaçavam crescer e engolir completamente o governo Collor, né? O que fez com que a política do Collor fosse totalmente arrasada, né? Nesse caso aqui, essa modificação se daria a frio, se daria sem nenhum tipo de mobilização popular efetiva, a não ser uma espécie de paródia de mobilização, que são as pessoas batendo panela na janela, né? Quer dizer, só para dizer que há um apoio popular à mobilização, mas o governo seria derrubado ou a mobilização nem sequer faria parte da derrubada do governo. Então, nessas condições, a saída antidemocrática, que foi a saída que foi encontrada na época do Collor, seria pior ainda porque ela, inclusive nessas condições, manteria toda a política do governo Bolsonaro. Quer dizer, é a opção, né, por uma saída que não é uma saída popular, que não é uma saída que corresponda aos interesses da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, o impeachment, né, ele levaria a que o governo passasse às mãos do general Mourão, que acabou de escrever uma carta, uma matéria, uma declaração à nação, mostrando que ele defende integralmente a política do bolsonarismo. A burguesia acabaria por apoiar o general Mourão, que levaria adiante a política bolsonarista. A única coisa que mudaria é que a facção de extrema-direita bolsonarista, né, ficaria prejudicada com essa modificação, se ela efetivamente ocorrer, o que nesse momento não parece ser a solução mais provável. Então, nós temos aí essa situação. Uma outra coisa que aconteceu essa semana, duas coisas mostram para onde se dirige toda essa operação do impeachment, né? E para isso eu acho que todo mundo deve ficar muito atento. Uma delas foi a renúncia prévia, né? Uma renúncia sem que a pessoa tivesse o encargo efetivo do deputado Marcelo Freixo a concorrer às eleições municipais no Rio de Janeiro. Uma renúncia curiosa, porque ele é dado como segundo lugar na eleição. Então, por que ele estaria renunciando se ele é o principal opositor do atual prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella? Segundo ele, é porque não houve uma frente de esquerda, uma grande aliança de toda a esquerda para apoiá-lo, né, como candidato a prefeito. Nem mesmo no partido dele ele é unanimidade. Mas isso tudo é relativamente secundário, porque seria bem provável que ele fosse para o segundo turno, e no segundo turno a esquerda estaria obrigada a apoiá-lo.
Então, o que acontece aí? O que acontece, isso precisa ser muito bem explicado, é que, na verdade, né, o Marcelo Freixo está abdicando da sua candidatura em favor do candidato burguês de oposição, entre aspas, o Paes, que é um candidato, se não me engano, agora ele está no DEM. Né? Por quê? Porque é um cálculo de toda a esquerda que esse candidato acabaria polarizando a eleição, e como ele é um candidato da burguesia, é um candidato da direita, poderia ser apoiado até pelo atual governador, o Witzel, ele seria o candidato que formalizaria a Frente Ampla no Rio de Janeiro. Quer dizer, nesse sentido, Marcelo Freixo está abdicando da candidatura em favor da Frente Ampla. Isso é muito significativo, né? Primeiro porque mostra o que é a Frente Ampla. A Frente Ampla é apoiar essas figuras contra alguns elementos da extrema-direita bolsonarista. Não se trata de apoiar uma saída democrática, porque apoiar o Paes é um apoio indireto, evidentemente, não é uma saída democrática, é uma saída antidemocrática. E aí, no Rio de Janeiro, está sendo mostrado o que vai acontecer. Saindo o Marcelo Freixo e entrando um candidato praticamente desconhecido, Marcelo Freixo foi o segundo colocado na eleição municipal passada, de 4 anos atrás, e o candidato que vai entrar não tem, evidentemente, o caudal eleitoral do Marcelo Freixo. Mas como ele não seria apoiado pela burguesia, né, a burguesia acabaria apoiando o candidato opositor, então resta para concretizar a Frente Ampla que a esquerda apoie os candidatos de direita. Esse é o sentido geral da Frente Ampla. Né? Esse é o sentido também, né, da política de tirar o Bolsonaro através do impeachment. Nessa mesma semana, houve uma declaração significativa, né, do atual presidente da CUT, Sérgio Nobre. Né? Muita gente talvez não saiba, mas o Sérgio Nobre é de uma ala mais direitista dentro da CUT. Ele não tem a mesma política que o antigo presidente da CUT, né, o Wagner Freitas. Né? A eleição do Sérgio Nobre foi, na realidade, uma guinada no interior do aparelho da CUT para a direita. E o Sérgio Nobre é um defensor da aliança com as chamadas centrais sindicais, é um defensor da Frente Ampla e tudo mais. E ele declarou que no Brasil é necessário uma grande aliança para salvar vidas. O que deixa claro também qual é a política, a grande aliança, a Frente Ampla, ou a Frente Amplíssima. Quer dizer, a frente com a direita contra o bolsonarismo. Nesse caso aqui, o bolsonarismo ele não aparece como um agente político efetivo. Ele aparece, né, como sendo uma abstração que serve para a esquerda se unificar com a direita. Né? Não é que, do ponto de vista concreto, não é que a esquerda se unifica com a direita contra o bolsonarismo, porque, logicamente, não dá para combater o bolsonarismo, ou seja, o golpe de 2016, as pessoas que levaram o Bolsonaro ao poder, as pessoas que defenderam a reforma da Previdência e tudo mais, se aliando com essas pessoas. Né? O bolsonarismo, nesse caso aqui, se transformou numa abstração. O bolsonarismo são as declarações do Bolsonaro sobre saúde pública, as coisas grotescas que o Bolsonaro faz, mas não uma política efetiva para o país. Então, nesse sentido, o Bolsonaro é, em grande medida, um pretexto para a criação da Frente Ampla. Uma coisa muito interessante no panorama político nacional, né, diante dessa situação, é que ninguém denuncia
Ninguém que eu digo é das forças da esquerda em geral. A formação, né, o processo que tem se dado de formação dessa frente ampla. Essa frente ampla, logicamente, que ela só pode ter um desenlace, que é a derrota das aspirações populares na luta contra o golpe de 2016, na luta contra o bolsonarismo e tudo mais. Então, diante da crise do Bolsonaro, nós temos todo esse panorama. Uma segunda questão importante aqui é a situação da pandemia no Brasil, né? No último período, ficou absolutamente claro que as medidas que estão sendo tomadas pelos governadores, elas são cada vez mais medidas de aparência e de caráter político. Quer dizer, os governadores já decidiram, todos os governadores, prefeitos, quer dizer, a burguesia de conjunto, já decidiu suspender o isolamento social. O que eles estão fazendo nesse momento é, em grande medida, um jogo de cena, né, para arrastar a opinião da classe média para o lado deles. Inclusive, estão propondo, nesse momento, em alguns lugares, medidas mais radicais para preparar a situação em que eles vão ser obrigados a abrir o isolamento social, né, para defender a economia. Uma medida em particular que mostra que tudo é um jogo de cena é o que está acontecendo em São Paulo. O prefeito o prefeito Bruno Covas, perdão, ele propõe, né, intensificar o rodízio, que é uma medida que só pode ter um efeito negativo em relação à propagação da epidemia. Se o rodízio é mais intenso, significa que as pessoas que saem de casa vão ter que usar o transporte público. E todo mundo sabe que o transporte público é um dos grandes meios de difusão do vírus. Né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, né, 22 motoristas de ônibus morreram em função do coronavírus. Isso pelo que nós temos informação do que está acontecendo. Então, quer dizer, se você proíbe a saída de pessoas com automóvel e joga as pessoas do automóvel no transporte público, logicamente que o prefeito vai dizer que se a pessoa for proibida de sair do automóvel, ela não vai sair de casa, o que não é real. Se ela precisar sair de casa, ela vai sair de casa, né? Ela vai usar outro meio de transporte. Dependendo de quem seja a pessoa, né, principalmente se as pessoas forem das classes sociais mais pobres, elas vão usar o transporte público de preferência, né? Não vão pegar um táxi, não vão pegar um Uber, nada disso. Vão usar um ônibus, vão usar o metrô. Então, quer dizer, mostra que são medidas apenas políticas, para mostrar que o governo está intervindo energicamente contra o coronavírus, quando isso daí é pura aparência. Em alguns lugares, os governadores ameaçam ou já executaram o lockdown, né? E é interessante que essa medida, que é profundamente antidemocrática e perigosa, né, extremamente perigosa, a própria Organização Mundial de Saúde, veja que nós estamos citando uma organização que não tem nada de esquerdista, que é uma organização ligada ao imperialismo mundial, falou que o lockdown nas comunidades mais pobres pode levar a um aumento das mortes por causa da situação econômica que o lockdown cria, né? Quer dizer, que não é uma medida que seja recomendada, né, nem mesmo pela própria Organização Mundial da Saúde, que tem essa posição meio centrista em relação ao problema da pandemia, para enfrentar isso daí. Mas qual é a vantagem do lockdown? A vantagem do lockdown é que ela dá a impressão de que o governo está agindo com toda a força para conter a epidemia, quando na realidade é apenas uma medida de força contra a população pobre.
essa medida, além de tudo isso daí, seguramente vai dar lugar à mais repressão da população pobre. Em alguns lugares, essas medidas começam a adquirir um caráter grotesco de repressão. No Piauí, né, onde o governador é do PT, Wellington Dias, o governador decretou a lei seca. Quer dizer, uma das medidas extraordinárias contra o coronavírus é que o pessoal não pode beber. Se você tomar uma cerveja, né, isso daí vai aumentar a propagação da epidemia. Não sei como que aconteceria isso, né? Não sei se é pelo hálito alcoólico da pessoa que vai propagar o vírus, né? Segundo o governador, né, a explicação totalmente sem pé nem cabeça é que a bebida alcoólica acaba aglomerando pessoas nos bares. Se o problema é esse daí, o governador deveria simplesmente manter, né, o fechamento dos bares. Se é um ponto de aglomeração tão grande assim, deveria se fechar os bares por um período e tal, como parte do isolamento social. Então, nós estamos vendo que isso daí, na realidade, não serve para nada. É apenas uma tentativa de criar uma ilusão de que os governos estão agindo com bastante força contra o coronavírus e, na realidade, é uma preparação para a abertura da economia que vai vir em seguida. Né? Um problema que deve ser destacado e tem que ser muito bem debatido é a posição da esquerda diante disso. A esquerda, de um modo geral, ela tem apoiado, né? Isso daqui precisa ficar muito claro, a esquerda institucional, ela tem apoiado todas as medidas que foram tomadas pelos governadores e também, em parte, pelo Bolsonaro, na questão da pandemia. Apoiam as medidas antidemocráticas de lockdown, de uso da força contra a população, seja da força policial, seja multas, etc. e tal, que também é uma forma de forçar a população. Apoiaram, inclusive, nós já destacamos isso na semana passada, a proibição, propuseram ao Ministério Público a proibição de atos públicos, né, em Brasília, e não falam nada nem sobre o problema do transporte e nem sobre uma série de medidas que estão sendo tomadas aí para que a população trabalhadora volte ao trabalho. Pelo contrário, né, em alguns lugares, por exemplo, em São Bernardo, o sindicato fez acordo para a volta ao trabalho dos trabalhadores metalúrgicos, quando, na verdade, todos os sindicatos, se fossem coerentes com a ideia do isolamento social, deveriam propor que os trabalhadores não trabalhassem. Né? No entanto, em todos os lugares, os sindicatos estão apoiando, na realidade, a volta ao trabalho. Não há nenhuma medida efetiva para conter essa volta ao trabalho, mesmo ali onde a volta ao trabalho é totalmente desnecessária. E, inclusive, essa volta ao trabalho já é uma medida clara, né, de liquidação do isolamento social. Quer dizer, a conclusão fundamental é que, no que diz respeito à pandemia, há uma unidade total entre a esquerda institucional e a política geral da burguesia, que é uma política que é totalmente inefetiva no combate ao coronavírus e que deixa a população completamente desprotegida, porque não há nada a não ser o isolamento social. O isolamento social é parcial e ele já está sendo revertido completamente. Quer dizer, vai acabar que vai se impor, em última instância, a política do Bolsonaro, que é a política da imunização pelo contágio, pela infecção de um número muito grande de pessoas. O que é uma política que ninguém sabe onde vai dar também. Porque há muitas pessoas que dizem que ninguém sabe como é que vai acabar a questão do coronavírus. Há opiniões, inclusive, de que o coronavírus nem vai acabar.
Há uma ineficiência extraordinariamente grande da ciência burguesa, né, para aparecer como uma vacina. É uma coisa espantosa isso daí. Vocês imaginem que nós vivemos num planeta onde há aí, sei lá, milhões de universidades, centros de pesquisa diversos, etc. e tal. Só que esses centros de pesquisa não conseguem encontrar uma vacina para um vírus que está assolando o conjunto da população mundial. É uma incompetência extraordinária, é um sinal de barbárie que nós estamos vivendo, né? Bom, diante de toda essa situação, o que nós temos visto no último período é que, independentemente da posição da esquerda, das direções sindicais, estudantis, etc., as manifestações começam a aparecer e começam a se multiplicar, né? Há notícia de várias manifestações que foram feitas aí, de médicos, servidores públicos. São, até o momento, manifestações pequenas, há manifestações populares relativamente grandes, né? Que são momentâneas por causa de uma determinada situação num determinado lugar, mas a tendência é que essas manifestações, à medida que a população for tomando pé da situação do coronavírus, for se acostumando, for se inserindo nisso daí, que as mobilizações se multipliquem, né? Essa semana, nós do PCO participamos de um ato, que foi um ato muito importante, né, de familiares dos presos da Papuda, né? A situação nas prisões é uma situação terrível, sempre foi terrível, né? Como nós já falamos aqui inúmeras vezes, as prisões brasileiras são uma sucursal do inferno e agora elas são uma sucursal do inferno com coronavírus, né? Há muitos presos sendo infectados e a situação dos presos, de um modo geral, piorou porque os administradores dessas prisões não querem permitir a visita de parentes, não querem permitir que o pessoal leve coisas para os presos, etc. e tal, que sempre é uma necessidade que diminui um pouco, né, aquela situação lamentável em que vive a população carcerária brasileira, que não é pequena, é cerca de 1 milhão de pessoas. Então, esse tipo de manifestação e outras manifestações estão crescendo, né? Isso mostra que é necessário, efetivamente, que a esquerda se organize, ou que seja organizado, né? A esquerda, na realidade, está voltada aí para a política de aliança com a direita e não está muito para manifestações, mas há muitos setores militantes, etc. e tal, que se dispõem a levar adiante uma política de mobilização. Então, é necessário organizar a mobilização, é necessário organizar a mobilização dos trabalhadores para enfrentar, né, os ataques cada vez mais profundos às condições de vida dos trabalhadores. A burguesia está tirando proveito da crise para liquidar uma série de direitos dos trabalhadores, né, para piorar a situação social dos trabalhadores no momento de crise extrema. O desemprego vai estar se transformando numa situação verdadeiramente explosiva. É necessário lançar uma campanha pela diminuição da jornada de trabalho sem a diminuição dos salários em todos os setores, né? É necessário lançar essa campanha. É necessário lançar uma campanha contra as demissões em todas as empresas. É necessário lançar uma campanha pela defesa do salário e também pela assistência a todos os setores que estão sendo assistidos. Nós vimos aí que o governo deu esse auxílio emergencial, que é um auxílio emergencial extremamente pequeno, uma verdadeira esmola, perto do que eles dão para os capitalistas, e mesmo isso, uma boa parte da população não consegue receber, né,
há uma crise generalizada com isso, já vai sair a segunda parcela e um monte de gente, milhões de pessoas, na verdade, não conseguiram receber a primeira parcela. No meio disso daí apareceu uma denúncia que é extremamente preocupante, que é de que 190 mil militares eles estariam recebendo o auxílio emergencial, que é uma fraude, né? Uma fraude gravíssima, porque o auxílio emergencial é destinado às pessoas sem renda, né? E o militar ele tem renda, ele tem o soldo dele como militar, ele está garantido, ele está mais garantido, inclusive, do que a maioria da população nesse período, porque não houve nenhuma menção de congelamento salarial, diminuição de salário, não há o problema da demissão de militares, etc. E tal, ele está numa situação totalmente garantida. E isso daí, que é uma fraude muito grande, né? 190 mil pessoas, levanta a lebre da maneira como está sendo feito esse auxílio emergencial. Tudo leva a crer, né, que, pela maneira como foi feita, pela aglomeração de pessoas nas agências da Caixa Econômica Federal e tudo mais, que os setores que menos necessitam, e dá para prever que uma parcela de setores que não necessita disso daí, em absoluto, gente que tem condições de sobreviver perfeitamente na situação de pandemia, estão lançando mão, estão se apoderando desses recursos que deveriam ser destinados integralmente à população pobre. Quer dizer, não só o auxílio é pequeno, não só ele não atinge toda a população nacional, não só uma parcela expressiva da população mais pobre, mais carente, não consegue pôr a mão nesse auxílio, como que há uma série de setores, né? Evidentemente que esses militares, isso aí é apenas a ponta de um iceberg. Setores que não têm necessidade nenhuma desse auxílio estão se apoderando do auxílio, enquanto que milhões e milhões de pessoas estão aí à beira de morrer de fome. É uma coisa extremamente grave, né? E isso daí não é por acaso. É a maneira como o governo fez isso daí. Via internet, pelo sistema bancário e tudo mais, que é uma coisa que já automaticamente, se não exclui, dificulta muito para a população receber. Por isso, nessas condições, é preciso organizar, né, e essa é a política do nosso partido, um conjunto de campanhas para a próxima etapa que sejam campanhas que toquem os problemas fundamentais. Queria enumerar aqui o que eu acho que é o essencial dessas campanhas. No que diz respeito a Bolsonaro, está mais vigente do que nunca a palavra de ordem fora Bolsonaro. Mas nós temos que dizer que, se efetivamente os setores que falam fora Bolsonaro querem tirar o Bolsonaro, é preciso ir às ruas. Já caiu por terra essa ideia de que não se pode fazer manifestações no período do coronavírus. No mundo todo são milhares de manifestações. Então, está na hora de começar a organizar no Brasil manifestações pelo fora Bolsonaro. Acreditar que o Bolsonaro vai ser substituído por um impeachment que o Mourão vai assumir ou qualquer tipo de arranjo antidemocrático de caráter institucional é uma verdadeira traição à luta pelo fora Bolsonaro. Ou o Bolsonaro é derrubado pelo povo e isso daí abre a possibilidade de uma saída democrática, ou então a burguesia vai organizar, ou não, né, o que também é muito provável, a substituição do Bolsonaro por uma saída antidemocrática. Ou seja, uma saída que só vai prejudicar a população. De tal forma que a luta pelo fora Bolsonaro acaba se transformando em coisa nenhuma. Em segundo lugar, é preciso não apenas organizar a população para enfrentar a situação do coronavírus, que não vai passar tão já, né? É preciso atender uma série de coisas, principalmente
no que diz respeito à saúde pública. É preciso, em primeiro lugar, se opor, né, à política tanto do Bolsonaro como dos governadores de suspender o isolamento social. Isso não é viável nesse momento, não há condições para isso daí, né? O que mostra que toda a papagaiada em favor do isolamento social era apenas um jogo de cena, né? Que o elogio da esquerda aos governadores científicos e racionais era uma política totalmente equivocada, e é preciso levantar um programa de reivindicações diante dessa situação. No que diz respeito, né, à crise social, à crise capitalista, é necessário levantar um programa de defesa do salário e do emprego, né? É necessário defender a irredutibilidade dos salários, né? Se houver uma escalada da inflação que está embutida aí na luta do governo, até o momento, muito mal sucedida, contra a desvalorização da moeda nacional, que já está chegando perto de $7, né? Isso daí pode levar uma onda inflacionária e será preciso, portanto, defender uma escala móvel de salários para a população. Ao mesmo tempo, é necessário defender a redução da jornada de trabalho para atender, né, a população que está desempregada. As empresas que não tiverem condições de se manter, né, sem demitir os funcionários, sem terceirização, sem o trabalho escravo tradicional que elas usam nesses momentos, têm que ser estatizadas. Então, é necessário fortalecer a campanha em torno desses eixos e também, né, em termos de campanha nacional, é preciso levantar a campanha em defesa da Venezuela, que está ameaçada de uma invasão iminente pelas forças imperialistas. A questão da Venezuela é uma questão chave da política internacional, mas também é uma questão chave da política nacional. A derrota da Venezuela nas mãos do imperialismo seria uma grande derrota da classe trabalhadora brasileira nesse momento diante do imperialismo. Um dos graves problemas que nós temos da pandemia é que a América Latina, ontem nós falamos bastante disso, ela está dominada aí por governos de direita, governos oligárquicos que, na sua maioria, ou na sua totalidade, inclusive, servem os interesses dos capitalistas, particularmente dos capitalistas internacionais. Sem uma luta decidida contra esses governos e uma luta decidida contra o capitalismo, de um ponto de vista geral, a luta por um governo operário, um governo dos trabalhadores, não é possível efetivamente avançar na atual situação, que é uma situação de crise total e de caos político e social. Henrique. Vamos lá. Voltamos aqui com as perguntas aqui da análise política. Eu queria antes lembrar, né, que o companheiro Rui tem mais outros programas aqui na Causa Operária TV. O programa Marxismo, todas as segundas-feiras, às 13 horas ao vivo. Também o programa Análise Política na TV 247, todas as terças-feiras, às 16 horas, ao vivo, com transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV. E às sextas-feiras, a Análise Internacional, também ao vivo, às 14 horas aqui no seu canal. Bom, vamos começar então agradecendo a Giovana, que se tornou membro do canal, renovou seu status de membro. Muito bem-vinda, muito obrigado. Também o Alex Fernandes, companheiro, que se tornou membro também aqui do canal. Muito obrigado, muito bem-vindo. Ao superchat do Danilo, muito obrigado pelo superchat. E o superchat do Otávio Lotfi também, ele comenta: a única solução é a mobilização organizada da classe trabalhadora. O Danilo mandou outro superchat aqui, perguntando: companheiros, alguém do diretório PCO Campinas São Paulo? Vou pedir para os companheiros mandarem aí o contato para o companheiro Danilo,
entrar em contato com os companheiros aí para organizar, né, juntamente o PCO em Campinas. E aqui também o superchat do Vitor Alvarez, que pergunta o seguinte, Rui: por que a mídia se esforça tanto em polarizar o país entre Moro e Bozo? Quer tirar a esquerda da jogada? Na realidade, a posição da burguesia, né, que é refletida pelos jornais, sempre foi a de que o Bolsonaro deveria ser controlado. E continua, até o momento, continua sendo essa. Né? Os jornais, inclusive, continuam tratando com muita cautela esse problema do vídeo, onde ele teria defendido que a PF defendesse a sua própria família. Então, essa é a política. E, logicamente, que o Mourão é o substituto do Bolsonaro para a burguesia, no caso da crise chegar no ponto em que o Bolsonaro tenha que ser destituído. Não há dúvida nenhuma. Vamos lá. Próximo superchat aqui, agradecer a Maria Ângela Biduch, muito obrigado. Também o superchat da Giovanna Werneck, muito obrigado. E aqui a pergunta do Ricardo Neto. Ele pergunta o seguinte: as instituições têm peito para enfrentar os milicos se praticarem o impeachment? Não, se os militares botarem um veto efetivo e claro, acho difícil que a burguesia vá se insurgir contra os militares. Os militares guiaram todo o processo político até agora. Eles são a instituição mais firme dentro desse processo. O STF, o Congresso, a própria Presidência da República, tudo isso daí está numa crise muito maior do que os militares. Os militares tomaram conta do STF. A gente vê que até agora o Toffoli continua numa política de proximidade com o Bolsonaro todo. Quer dizer que ele continua sendo influenciado ou controlado, né, pelos militares. Então, acho muito difícil que se dê a saída do Bolsonaro contra os militares ou qualquer solução política contra os militares. Na realidade, nem o PT nunca foi ao ponto de desafiar os militares. Tá? A burguesia, então, nem falar. Bom, próxima pergunta aqui do Laguna Sunrise. Rui, o grosso das direções da esquerda reformista e pequeno-burguesa dá sinal de ter plena consciência do seu oportunismo ao apoiar golpistas e trair a classe operária? Eu acho que alguns setores fazem isso conscientemente e que a política deles é essa daí. Nós temos que entender que uma parcela da burocracia sindical, dos parlamentares da esquerda, são pessoas cuja principal preocupação é o carreirismo, é subir na vida, é galgar os postos dentro do Estado capitalista, não há dúvida nenhuma. Outros setores têm ilusões, mas nós temos que considerar que são ilusões que correspondem à sua posição social, né, que correspondem à sua existência social. Uma vez que eles já são uma parcela relativamente privilegiada da população, eles tendem a pensar e a ter ilusões que vão no sentido desses privilégios. Né? Uma coisa que todo mundo deve tomar nota nesse momento aqui é que a maioria dos sindicatos estão de portas fechadas. Quer dizer, se nós consideramos que o isolamento social é, sobretudo, para uma camada superior da população, então esses sindicalistas eles são uma camada superior da população. Eles não fazem parte da desgraça da população normal, como sindicalistas, isso daí é um problema, né? Então, logicamente que isso daí condiciona a ideologia deles e tudo mais.
Quer dizer, uma parte tem consciência e uma parte se ilude. E tem uma parte também que é mais proletária, logicamente. Uma organização de esquerda não pode viver só de setores privilegiados. Tem que ter alguma base popular, que também participa dessas ilusões, né, por motivos diversos. Queria agradecer ao superchat da Carolina Silva, muito obrigado. E fazer a pergunta do Ricardo Neto. O correto seria, então, apoiar o Marcelo Freixo na candidatura como prefeito na luta contra a Frente Ampla? Não, o correto seria... Nós estamos só dizendo qual é a política do Marcelo Freixo. Não quer dizer que ele ser candidato seja uma grande luta. Mostra simplesmente que ele, como candidato, ele percebeu que ele não vai ter o apoio da burguesia, que a burguesia quer apoiar o país. E ele está obedecendo isso daí. Né? Se ele fosse candidato, ele seria apoiado também. Se ele fosse candidato e ele tivesse chances, é porque ele seria apoiado pela burguesia. O correto seria ter um candidato que representasse os anseios populares, as lutas populares. Marcelo Freixo já não é um bom candidato, porque ele é um típico político pequeno burguês. Né? Não é o candidato ideal de uma esquerda de trabalhadores, socialista e tudo mais. Próxima pergunta é da Renata Diniz, agradecer o superchat. Ela pergunta, o Maduro falou a favor da cloroquina. Como você analisa esse fato? Eu não tenho nenhuma análise, eu só vi a notícia. Né? E quando aparecem essas notícias um pouco esquisitas sobre a Venezuela, eu procuro analisar com cuidado para não ser vítima aí de uma embromação, né, da imprensa capitalista que não faz fake news, somente de maneira despudorada. Né? Então, não sei. Não sei o que significa, não sei se é verdade, não sei nada. Eu só vi a notícia rapidamente, que é uma notícia, acho que saiu ontem, e não sei o que significa isso. E numa outra oportunidade eu dou minha opinião sobre isso. Próxima pergunta do Ricardo Neto. Como concretizar essa abstração do bolsonarismo para pôr abaixo a política da Frente Ampla? Para concretizar, que é até uma expressão um pouco complexa, mas ela é boa, ela é precisa. É preciso concretizar a abstração do bolsonarismo. A luta contra o Bolsonaro é uma luta contra o golpe de 2016. O golpe de 2016 ele foi realizado por uma ampla coligação da burguesia. Né? O Bolsonaro é apenas um elemento. Ele inclusive não foi dos autores do golpe um dos atores mais fundamentais. O que acontece é que ele foi beneficiário. As forças bolsonaristas cresceram com a campanha do golpe, né? A burguesia foi obrigada a lançar mão do apoio desses setores bolsonaristas. Na época, todo mundo falava assim que o pessoal que pede intervenção militar é uma minoria nesse movimento e tal. Quando a gente vai ver, né, na realidade, eles eram um núcleo de uma coisa muito mais ampla. E foi aí que a burguesia perdeu o pé. A burguesia não pretendia de forma nenhuma apoiar o Bolsonaro. Né? Inclusive, essa decisão foi tomada tardiamente. Nós assinalamos isso várias vezes, né? Apesar de que nós também assinalamos que o Bolsonaro poderia ser uma opção. Era uma espécie de plano B da burguesia e foi o que se concretizou. Então, quer dizer, para concretizar a abstração do bolsonarismo, é preciso incluir as pessoas que estão sendo vistas como aliados pela esquerda. Né? Quer dizer, a luta contra o bolsonarismo é uma luta contra o Rodrigo Maia, é uma luta contra o Dória, é uma luta contra o Witzel, é uma luta contra o Caiado, contra o Ratinho, contra o Eduardo Leite, contra o Ibanez, contra o Zema, é uma luta contra o PSDB, é uma luta contra o PMDB,
é uma luta contra os partidos que apoiam o Bolsonaro, é uma luta com os partidos que formam a maioria do Congresso Nacional, é uma luta contra o STF, que apoiou o golpe. Quer dizer, é a luta contra todo um sistema. Ao transformar o Bolsonaro, ao isolar o Bolsonaro e transformar o Bolsonaro numa abstração, essa luta se desfaz totalmente. Na verdade, acaba se transformando, a esquerda acaba se transformando num apêndice do bloco golpista, né? Em nome de uma suposta luta contra o bolsonarismo que, nessa altura dos acontecimentos, ninguém sabe o que é mais. O que seria a luta contra o bolsonarismo. Porque a luta contra o bolsonarismo, ao lado de um Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que teve no 1º de maio das centrais sindicais, não é uma luta contra os ataques econômicos do bolsonarismo à classe operária, porque o Fernando Henrique Cardoso apoia tudo isso daí e muito mais. A luta ao lado do Witzel, do Zema, do Dória, não é uma luta em defesa dos direitos democráticos da população. Não é uma luta contra os militares. Não é uma luta contra a possibilidade de um golpe militar. Quer dizer, então é uma luta contra uma espécie de fantasmagoria, né? A luta importante contra o bolsonarismo seria a luta que é travada na rua, por exemplo, contra essas brigadas bolsonaristas que vão ocupando um espaço político cada vez maior, como esse pessoal que está em frente do Congresso Nacional, que fala que são os 300 do Brasil, né? É uma cópia brega aí do filme 300 de Esparta, né? O que mostra que a direita é um negócio meio escrachado demais. Tirar esse pessoal da frente, fazer com que o bolsonarismo militante recue, essa luta contra o bolsonarismo é concreta. Agora, no plano governamental, da maneira como está sendo feita, é uma abstração total. Pergunta é do Arcângelo. O PCO sabe das escolas da rede estadual de São Paulo que estão sendo transformadas em campo de isolamento para os contaminados? Exemplo, Escola Estadual Luiz Magalhães de Araújo, no Jardim Ângela. Essas escolas, isolamento, estão sendo bancadas pela Fundação Itaú. E aí ele pede um comentário sobre isso. Bom, isso aí é uma barbaridade, né? Porque a pessoa contaminada precisaria de um hospital. Isso, eu não sei exatamente como é que se procede nessas escolas, eu ouvi falar disso daí. Mas é um perigo, né? É um perigo porque pode facilmente, se é que já não é assim, se transformar numa espécie de campo de concentração de infectados, né? De gueto de infectados. Ou a pessoa vai para o hospital, ou ela fica em casa. Não tem sentido colocar a pessoa trancada numa escola sem atendimento médico. Queria agradecer ao superchat da Elizabeth Novi, muito obrigado. E também fazer a pergunta do Carlos Adustos. Rui, para a esquerda revolucionária, há algum benefício ou vantagem tática na luta dentre parcelas da burguesia? Por exemplo, a pseudo-guerra entre governadores e o governo federal? Sem dúvida. Sempre que a burguesia tem um conflito, por mais que esse conflito não seja um conflito essencial, as forças populares deveriam procurar explorar esse conflito em favor próprio, né? Por exemplo, a luta entre o Bolsonaro e os governadores, por mais que tenha um conteúdo muito grande de encenação e tudo mais, ela é uma crise. Deveria ser aproveitada como? Se unindo com os governadores contra o Bolsonaro? Não. Deveria ser aproveitada para a intensificação da campanha pelo Fora Bolsonaro, porque esse conflito, em alguma medida, enfraquece o Bolsonaro. Mas aí não há essa exploração tática da crise, pelo contrário, é uma política que meio que fecha a crise, que é o apoio aos governadores, né? É muito provável que essa política termine com esse pessoal apoiando o Bolsonaro.
convidaram o Rodrigo Maia para o 1º de maio. O Rodrigo Maia está numa campanha feroz pelo impeachment do Bolsonaro? Não. Todo mundo diz que ele está sentado em cima de todos os processos de impeachment do Bolsonaro. Ele, inclusive, entrou com um pedido no STF para que não seja obrigatório ele examinar a toque de caixa, diz ele, né, os pedidos contra o Bolsonaro. Quer dizer, se você apresenta o Rodrigo Maia como grande salvador nacional, você está fortalecendo a política de salvação do Bolsonaro. Se num determinado momento o Bolsonaro não puder ser salvo, você vai favorecer a política de uma saída antidemocrática para a crise do Bolsonaro. Quer dizer, do ponto de vista tático, do ponto de vista imediato, a política da esquerda não é uma boa forma de explorar a crise. E, né, respondendo genericamente a pergunta, as crises internas da burguesia sempre podem ser exploradas em alguma medida para fortalecer a luta popular. Eu queria agradecer aqui o superchat do Fernandes da Silva. Ele diz: médico cubano Jesus Ribeiro, que trabalha no Piauí, cria novo protocolo contra a Covid-19 usando nitazoxanida, azitromicina e prednisona. 18 pessoas, apenas 2 internaram. Bozo vai aceitar tratamento comunista? Não, logicamente que não. Agora, também é difícil dar uma opinião sobre isso, né? A coisa precisaria ser vista mais de perto. Pode ser um bom tratamento, pode não ser também. Aqui, de um ponto de vista geral, o que a gente tem que entender é o seguinte: a burguesia, seja o Dória, seja o Rodrigo Maia, seja o empresário, o dono de banco, seja lá quem for, ela não tem interesse nenhum em curar o povo. Para eles é um problema menor isso daí. Se a população morrer como moscas aí, tudo bem. É o que vai acontecer. O pessoal não entende que a diferença entre um Trump, um Boris Johnson, um Bolsonaro e os outros é que os outros eles são mais hipócritas, esses aqui eles falam mais abertamente coisas que são cruéis, que são bárbaras, né? Eles falam mais abertamente, e os outros também procuram preservar, né, manobrar politicamente com uma certa base de apoio, que o Bolsonaro, o Boris Johnson, o Trump, eles não têm esse problema de manobrar com uma determinada base de apoio. Pergunta aqui do Adriano Teixeira. Como se explica essa direitização da esquerda brasileira e internacional diante da crise visível desse regime? Seria uma tentativa de salvar o capitalismo? Que medo eles têm de um governo popular? A direitização da esquerda, né, e aqui esse eu acho que é um fato muito significativo da atual crise e muito demonstrativo da importância de você ter uma análise de classe. O que aconteceu na crise? Na crise acontece o seguinte: a epidemia ela vem como uma grande ameaça inclusive de tipo fatal, letal, né? A pequena burguesia, a psicologia de classe da pequena burguesia é que ela se desespera facilmente diante das crises. Não é só dessa crise do coronavírus. Crises inflacionárias, crises econômicas e tudo mais levam a pequena burguesia ao desespero, né? Se não houver uma direção firme da classe trabalhadora para arrastar um setor considerável da pequena burguesia, esse desespero leva a pequena burguesia ao fascismo. Não há dúvida nenhuma. Então, o que está acontecendo nesse momento com a crise?
O que está acontecendo é que a pequena burguesia está desesperada e a solução apresentada, que é o isolamento social, né, a solução da OMS, é uma solução, em grande medida, dirigida justamente à pequena burguesia. Qualquer pessoa que esteja observando a cena brasileira e até internacional pode ver que a pequena burguesia está trancada dentro de casa num desespero total. E esse desespero, logicamente, leva a um egoísmo social absurdo, né? Tudo bem, nós não estamos falando aqui contra que o pessoal fique em casa, né? Logicamente que as pessoas têm o direito, têm até a obrigação de se proteger. Nós estamos falando da psicologia política desse fenômeno, né? Que é uma psicologia do desespero. Então, o que acontece? No desespero, a pequena burguesia está se apegando aos governos, aqueles governos que procuram apresentar o isolamento social como grande solução, né? Que é uma política que favorece a pequena burguesia, não favorece a classe operária, porque a classe operária está trabalhando, mas favorece a pequena burguesia. Então, a pequena burguesia apoia isso daí de uma maneira desesperada. Bom, a esquerda, de um modo geral, é uma esquerda pequeno-burguesa. Então, é muito difícil que essa esquerda vá seguir uma política oposta, né, a uma tendência desesperada da sua própria classe social, da sua principal base social. É muito difícil, né? Então, quer dizer, a esquerda, na verdade, ela não conduz a política, ela é conduzida por esses setores das classes sociais sobre as quais ela se apoia. E quando eu falo que a esquerda se apoia sobre a pequena burguesia, eu não estou falando só do PSOL, que é um partido assim tipicamente pequeno-burguês, tipicamente de classe média. Eu estou falando também do PT, do PCdoB, de todos os partidos de esquerda em geral. Porque esses partidos, por exemplo, o PT tem uma base social entre os trabalhadores, mas essa base social entre os trabalhadores, ela é dominada, digamos assim, ela é controlada por uma classe média, que são os parlamentares, os assessores, os funcionários de prefeitura. Tudo isso é classe média. O aparato político de um partido como o PT ou o PCdoB é um aparato político de classe média, pequeno burguês. Bom, logicamente que não dá para você fazer uma política para os trabalhadores atropelando esse aparato que é basicamente de classe média. E que, igualmente que qualquer outro pequeno burguês, está desesperado também com a pandemia e apresenta a mesma tendência a seguir a política desses governos, a seguir a política da OMS, quer dizer, a seguir a política das instituições dominantes, né? Que é o resultado do desespero. É muito interessante isso daqui porque revela a natureza social dos partidos, revela as relações de classe dentro da sociedade, né? Revela como que a burguesia se sustenta e tudo mais. E aponta para uma questão extremamente problemática. Porque hoje o desespero dessa amanhã, num desespero muito grande com a economia, essa tendência de desespero vai ser caracterizada pelo homem com a suástica no braço, que foi o que aconteceu na Alemanha, que foi o que aconteceu na Itália. Então é muito importante observar esse fenômeno da direitização da esquerda para entender que a hora que o fascismo efetivamente levantar a cabeça, apoiado pela burguesia e tudo mais, e conseguindo um apoio de uma massa da pequena burguesia desesperada pela crise, a esquerda não vai ter condições de enfrentar o fascismo.
queria agradecer o superchat do Guilherme Ferraz, que pergunta o seguinte: qual deve ser a nossa posição ao congelamento dos salários dos funcionários públicos? A nossa posição tem que ser contra o congelamento de qualquer salário. Né? Funcionário público é uma classe, uma categoria heterogênea de trabalhadores. Você tem o funcionário público mal pago e você tem o funcionário público bem pago. A burguesia, em geral, usa o funcionário público, que é minoritário, né, no meio do funcionalismo público, que ganha, sei lá, 30 mil, 40 mil reais, que tem esses funcionários com salários aí nababescos, né, usa esses casos para atacar o funcionário pequenininho, pobre, que não é tão pobre quanto a classe operária, mas ganha um salário ali pequeno, né? Então, na verdade, eles estão atacando o conjunto do funcionalismo. Nós temos que nos opor a isso daí. Por que tem que haver congelamento salarial? Se há inflação, no mínimo tem que ser reposta a inflação. Por que não? Se a inflação não é reposta, o que acontece não é um mero congelamento de salários, é um confisco salarial. Né? Você veja, o dólar está escalando para R$7 para o valor de R$7. Isso tem que provocar uma inflação. O governo pode até disfarçar essa inflação com uma série de medidas administrativas, mas o fato é que a inflação existe. Com congelamento salarial, a perda salarial vai ser muito grande. É um dos exemplos dos ataques que a burguesia está fazendo aos trabalhadores, nesse caso aqui mais trabalhadores de classe média do que operários, aproveitando o coronavírus. Né? Isso daí a gente deve lembrar que o governador da Bahia, Rui Costa, falou, diante da epidemia, não há partidos, não há classes sociais, não há nada. Somos todos brasileiros, mas o congelamento dos funcionários públicos mostra, comparado com a chuva de ouro que o governo derrama em cima da burguesia, que alguns brasileiros, né, parodiando o livro do Orwell, são mais brasileiros do que os outros. Próxima. Bom, queria agradecer o superchat do Luiz Preza, muito obrigado. Também o superchat do Luciano da Silva, muito obrigado pela contribuição. E fazer a pergunta aqui da Giovana Werneck. Nessa semana vimos a participação da Gaviões da Fiel agindo contra os fascistas na Paulista. Qual a opinião do Rui? Eu aproveito para dizer também que outras torcidas, como a torcida jovem do Flamengo, também publicou um manifesto também chamando aí a luta aí contra o fascismo, etc e tal. Então eu aproveito e já pergunto isso aí para o Rui. Bom, primeiramente, né, eu acho que nós temos que falar três coisas. Uma, que eles mostram aquilo que nós temos falado e feito, né, não temos só falado, de que é preciso sair às ruas para lutar contra a direita e para defender os interesses dos trabalhadores. Então, a torcida Gaviões da Fiel foi lá e colocou em prática essa política que nós consideramos ser a política mais acertada. Enquanto que outros defensores do povo, supostos defensores do povo, não querem organizar nada. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, né, mostra o crescimento da mobilização. Eu havia dito na exposição principal que as mobilizações estão crescendo. Esse é um dos melhores exemplos. Né? O pessoal foi à rua e desbaratou a mobilização direitista. Eu acho que a gente deveria procurar fazer uma frente aí e desbaratar a mobilização direitista em Brasília, ao invés de chamar o Ministério Público. E terceiro lugar, falar uma coisa que nós temos falado muito, mas muita gente não leva em consideração. Existe uma campanha da burguesia muito intensa contra as torcidas organizadas.
Isso que aconteceu com os Gaviões da Fiel mostra por que a burguesia é contra as torcidas organizadas. Tem muita gente de classe média que acha, né, inclusive de esquerda, da esquerda pequena burguesa, que acha que as torcidas organizadas são indivíduos antissociais, marginais, papapá, um monte de coisa. Não é verdade. Né? Uma boa parte dessas torcidas, uma parte grande, nós temos participado de reunião, elas são de esquerda. A burguesia tem medo de qualquer tipo de organização popular. A burguesia tem medo das organizações populares que ela não pode controlar, e inclusive das que ela pode controlar. Porque as que ela controla podem escapar de controle a qualquer momento. O ideal da burguesia é que não haja nunca grandes manifestações de massa e nem organizações populares de nenhuma natureza, a não ser aquelas que são diretamente integradas ao Vai dar uma travadinha, Rui, aí na sua chamada. Pedir para a produção avisar quando voltar. Voltou? Então a gente passa de volta para o Rui. Em que ponto que a gente parou aí, Henrique? 10 segundos. Você estava dizendo da organização do povo, aí travou. Então, a burguesia ela é contrária a qualquer tipo de organização popular. Por isso que ela é contrária às torcidas organizadas. É muita gente, é um fenômeno nacional, e como essas torcidas organizadas elas são compostas por elementos proletários e semi-proletários em muitos lugares, ela tende a adquirir um caráter esquerdista, evidentemente. Por isso a esquerda deve apoiar as torcidas organizadas. Não só deve apoiar, como deve fazer propaganda junto a essas torcidas, deve procurar politizar as torcidas e tal. Muitas torcidas se colocaram contra o golpe, muitas torcidas organizadas têm no seu interior segmentos antifascistas, né? É uma coisa que tem que se prestar muita atenção. Bom, vamos continuar então com as perguntas aqui do nosso pessoal que está nos assistindo. A próxima é a seguinte. O superchat do Alexandre Ramos Jungmann. Por que a direita recebe o apoio de uma parcela expressiva da classe média? Eles se esquecem que também são assalariados? Não é que eles se esqueçam de alguma coisa. É o que eu falei, é a psicologia social. A classe média é uma classe instável, né? Ela é uma classe que está colocada entre a burguesia e o proletariado. Significa que ela é uma classe que é fluida, né? A sua parcela mais pobre é muito próxima da classe operária. Às vezes, isso daí leva a que essa camada tenha as posições políticas da classe operária, às vezes leva a que ela seja muito hostil à classe operária porque ela quer subir na vida. Depende. A parcela mais alta é próxima da burguesia. A classe média é a classe que tem a menor capacidade de agir coletivamente, né? Os operários têm os seus sindicatos e tudo mais. Os sindicatos de classe média são daqueles setores assalariados, os ativos, né? Que compreendem setores mais mal pagos, professores, por exemplo. Então, a psicologia da classe média também é uma psicologia de instabilidade, né, que acompanha a realidade da classe. A classe é instável, a sua psicologia é instável. Ela oscila para lá e para cá. E a situação da classe média é muito insegura. Tanto ela pode ganhar dinheiro, como ela pode perder tudo e cair no fosso onde está a classe operária, os escravos da sociedade, e ela tem muito medo disso daí. Ela tem um medo muito grande de se empobrecer e tudo mais. Então, o que acontece? Quando a situação fica crítica, a classe média tende a ter uma resposta emocional.
E essa resposta emocional, em geral, é uma resposta histérica e desesperada, né? Por isso que o fascismo já foi descrito como sendo a classe média enlouquecida. Quer dizer, quando a classe média está muito desesperada e muito histérica, ela acaba servindo de base para o fascismo. Bom, nesse momento aqui, a classe média está desesperada com o vírus, né? Ela está desesperada com o vírus porque justamente ela não está na situação da população pobre, que não tem muito o que fazer. Se você não tem o que fazer, você é mais conformado. A classe média não. A classe média ela acha que tem condições. Aí aparece a Organização Mundial de Saúde, aparecem os governos e falam: vamos fazer o isolamento social, vamos fazer o home office, o escritório de casa. Fique em casa, trabalhe em casa, faz exercício, né? Faz yoga, cozinha, experimente novas receitas, essa coisa toda que a gente viu. Então a classe média fala: excelente solução, porque é uma solução excelente para ela, até o momento, né? Vai chegar um momento que, se a coisa não for resolvida, a classe média também vai começar a entrar em uma crise, um setor mais amplo. Então ela se agarra desesperadamente ao poder público que está falando isso daí, porque eles estão apresentando uma solução que é a solução ideal para ela. Por exemplo, quando nós falamos que o isolamento social é muito parcial, a classe média fala: não pode falar isso aí, tem que ficar em casa e tal. E desconsidera, né, ou a advertência que nós estamos fazendo, que é a seguinte: a população pobre não tem isolamento social. Né? Um elemento de classe média fala: não, isso aí é uma coisa que a gente tem que ver depois da pandemia. Né? Você fala: tem que se manifestar politicamente. Não. Tem que ficar trancado em casa. Quando passar a pandemia, a gente se manifesta. E assim por diante. Então, quer dizer, se vê que é uma coisa desesperada, histérica. Para que não haja confusão, nós não estamos falando que o pessoal não tem que fazer isolamento social. Tem gente que caluniosamente fala isso do PCO. Não estamos falando isso. O que nós estamos falando é que o isolamento social ele é uma coisa extremamente parcial, a maioria da população não está protegida e ele é insuficiente para conter a epidemia. Né? Seria preciso colocar em marcha outras medidas importantes para enfrentar a pandemia. Mas o problema é esse daí. Quando tiver uma crise inflacionária, se aparecer um governo que consiga controlar a inflação, mesmo que seja com duríssimas perdas para os trabalhadores e tudo mais, como foi o caso do Collor, como foi o caso do Sarney, a classe média tende a apoiar esses governos. Porque no desespero eles querem resolver o problema deles. Né? A classe média é individualista, ela não tem muito o hábito, vários setores da classe média que trabalham individualmente, de agir coletivamente. Então eles são, a gente vê que tem, no meio da classe média, tanto de esquerda como de direita, tem a oposição a partidos, partido é sempre uma ditadura, eles desconfiam das organizações em geral, são contra os sindicatos, etc. e tal. Quer dizer, não tem o hábito de agir coletivamente. A classe trabalhadora não. A classe trabalhadora tem o hábito de agir coletivamente. Queria agradecer o super sticker do Gilson Vasconcelos Dobin, do Scott Ross, muito obrigado, e também do Luciano Roque, muito obrigado. Ele diz: Rui é um dos maiores quadros da esquerda mundial. E também o superchat do Luiz Preza. E leio aqui o superchat do Fernandes da Silva. Ele diz: de máscara em ônibus lotado, alguém está protegido? Rui, manda um abraço para o seu fã Aragão e para a cidade de Acopiara, no Ceará. Como montar o PCO em Acopiara?
É só deixar o endereço aí que o pessoal entra em contato. E eu mando aqui o abraço para o companheiro e para a cidade de Acopiara. Da máscara, se de máscara em ônibus lotado alguém está... Logicamente que com máscara você está melhor do que sem máscara, né? A incompetência dos governos é tão grande que no começo da epidemia, os governos falavam o seguinte, os científicos falavam o seguinte, não adianta sair de máscara. Agora todo mundo acha que tem que sair de máscara. Que mostra que o pessoal não sabe o que está fazendo e a gente não deve confiar nesses governos que são formados por trogloditas e pessoas totalmente irresponsáveis. Você aglomerado no transporte público, a máscara ela resolve parcialmente, mas aí tem o problema do contágio por outras vias, né? O cidadão, vamos supor que ele está aí contaminado, ele passa a mão na boca, passa a mão em algum lugar que a pessoa vai pegar para se segurar no metrô e tudo mais, você pode pegar o vírus, é uma aglomeração muito grande de pessoas. De repente a pessoa tosse lá e a tosse vai além da máscara, sei lá. A máscara também não é 100% segura, todas não são. Algumas não são nem 10% seguras. Nós temos que lembrar que uma parte da população pobre está improvisando as máscaras aí, porque esses governos científicos não tiveram nem a capacidade de distribuir máscara e álcool gel para a população. Eles só sabem proibir a pessoa de fazer isso, fazer aquilo. Proibir com eles mesmos. Agora, fazer alguma coisa de eficiente, como testes, como distribuir o álcool gel, criar condições sanitárias nas comunidades pobres, distribuir máscaras, criar verdadeiros hospitais capazes de atender a demanda do coronavírus, isso daí eles não têm a menor capacidade para fazer. Bom, vamos ler a última pergunta de hoje. A companheira Albetiza Moreira mandou um superchat, queria agradecer e ler para a gente encerrar, que nosso tempo está estourando. A pandemia antecipou a crise da direita almofadinha com a direita troglodita, embora representem o mesmo projeto. No final, a almofadinha são os maiores trogloditas? De que lado estão os militares? A gente não deve botar fé na direita almofadinha contra a direita troglodita, não. A direita almofadinha também é bem troglodita. Se a gente conhecer eles de perto, a gente vai ver isso daí. Eles só disfarçam melhor e eles têm uma preocupação maior com a respeitabilidade, que os outros não têm tanto. Mas, de um modo geral, tanto a burguesia como a classe média direitista é uma verdadeira escória social. Isso que nós estamos vendo das declarações do Bolsonaro e dos bolsonaristas, isso aí não é nenhuma novidade. Quem conhece a classe média sabe que eles são assim, sempre foram assim, né? Setores da classe média sempre vão ser assim. A crise é uma crise porque o Bolsonaro ele ataca muito diretamente o interesse dessa classe média, com esse negócio de liberar. Pelo menos de um setor da classe média, né? Há outro setor que já não é tão classe média, por exemplo, donos de restaurante e tudo mais, que gostariam de ver a atividade econômica ser retomada, porque eles estão desesperados em outro sentido. Eles estão desesperados porque eles vão à falência, né? Então, esse é um conflito objetivo dentro dos setores mais baixos da burguesia e outros setores de classe média. O setor de classe média que pode ficar em casa sem prejuízo, né? O cidadão que trabalha no computador, sei lá, um programador, um administrador não sei do que e tal, esse setor apoia com os dois braços levantados o isolamento social. O outro que tem negócios, né? Seja um negócio pequenininho, de classe média mesmo, da pequena burguesia, ou seja, um negócio um pouquinho maior, da camada inferior da burguesia, esse daí está desesperado. O conflito é objetivo. O Bolsonaro representa esse setor de negociantes, natural, né? A gente pode ver que a base bolsonarista
na classe média tem muito a ver, tem menos a ver com o funcionário qualificado do que com o pequeno burguês de negócios, o pequeno burguês e o burguês pequeno de negócios, né? Então, é um conflito objetivo dentro da pequena burguesia que setores diferentes da burguesia procuram expressar. O setor que está mais diretamente interessado no confinamento, ele normalmente é base ou da esquerda ou da direita almofadinha, como foi dito na pergunta. E o outro setor é uma base mais da extrema-direita. Nesse momento, né? Mas o setor direitista almofadinha ele tende a se juntar com a extrema-direita, como a gente viu no caso da derrubada da Dilma em 2016. Bom, companheiros, a gente vai então encerrando aqui mais essa análise política da semana. Eu queria agradecer todo mundo que nos assistiu, que participou do chat, todo mundo que vai nos assistir também durante a semana. Lembrar que segunda-feira tem mais um programa do companheiro Rui, o programa Marxismo, ao vivo às 13 horas, aqui na Causa Operária TV. Todas as terças tem análise política na TV 247, com transmissão simultânea aqui no nosso canal, ao vivo às 16 horas. E na sexta-feira, o programa Análise Internacional, ao vivo às 14 horas. A gente está de volta no próximo sábado em mais uma análise política da semana, às 11h30 da manhã. Hoje ainda tem análise sindical às 18 horas e amanhã os programas aí de domingo da Causa Operária TV, o Na Zona do Agrião, o TV Mulheres e o Resumo da Semana. Fiquem ligados então na nossa programação. Compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, contribua conosco e semana que vem, sábado, a gente está de volta em mais uma análise política da semana. Boa tarde e até mais.